Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muitas coisas acontecendo no nosso país, daí eu venho bater um papo com vocês. Teremos daqui até o dia 2 de outubro, daqui a 119 dias, mais encontros como esses nossos de hoje aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre debates presidenciais. Muita gente com dúvida. Quem é que é obrigado a ir a debate? Tem debate obrigatório? Quem é que as emissoras são obrigadas a convidar? O que acontece em relação às regras desses debates? Como é que elas são montadas? A lei eleitoral diz alguma coisa sobre isso? E quais são os desdobramentos políticos que esses debates podem provocar? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidar você a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Não esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante, e de enviar para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muita gente está debatendo a existência de debates. E muitos candidatos já têm levantado pautas através dos veículos de comunicação sobre a ida a debates ou não ida a debates. Aqui no nosso portal, foi muito legal, eu fiz aqui uma enquete, se você entrar aqui na página do portal, né, onde está escrito comunidade, você clica ali que você vai ver que na nossa enquete aqui eu perguntei, você acha que os principais candidatos à presidência da República devem comparecer aos debates em primeiro turno? 92% das pessoas responderam que sim, 8% responderam que não. O quórum aqui da nossa enquete já ultrapassou 33 mil pessoas que responderam e muita gente fazendo comentário embaixo. Bom, antes de entrarmos aqui na legislação e como é que as emissoras vão tratar dos debates, é importante a gente tratar de uma questão anterior, que é a questão de princípio, né? Nós aqui que estamos no campo da democracia, nós que tentamos mudar a realidade através da palavra, do convencimento, do ato político, do nosso voto, dos esclarecimentos sobre a nossa realidade, a gente não pode achar que um candidato que represente o conjunto das nossas ideias não participe de um debate político numa campanha, num período pré-eleitoral. Porque, inclusive, os períodos eleitorais, eles servem para politizar a sociedade, para levar informação à sociedade. Porque, senão, a gente acaba votando apenas por uma questão afetiva, uma questão emocional. Vou votar em fulano porque eu acho ele legal, acredito nele, algo está me dizendo que ele é muito bom. E aí a coisa fica muito complicada, né? A gente até entendo, na nossa pesquisa, os 8%, que acham que os principais candidatos não devem ir, porque o candidato da sua preferência. Porque isso tem a ver com uma percepção pragmática, né? Uma percepção de que a ida do candidato, o seu candidato a um debate pode tirar voto desse candidato, pode causar algum tipo de prejuízo a esse candidato. Mas será que isso encontra alguma lógica? A gente deve ceder os nossos princípios diante de uma conveniência pragmática, a gente deve ocultar o nosso candidato, a gente não deve expor o nosso candidato, a gente tem que ser uma espécie de tutor do nosso candidato, achando que ele não tem capacidade para enfrentar as adversidades. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar assim, nós desse campo da democracia, com uma firmeza, uma questão que a gente não pode flexibilizar. Ou a democracia vale para todo mundo, os debates valem para todos, ou não valem. A gente não pode transformar a democracia num jogo de conveniência. Olha, eu acho os estrategistas, os marqueteiros, os quadros partidários, eles pensam de uma forma um tanto ou quanto diferente. Eles pensam, se o objetivo é ganhar uma eleição, todas as ferramentas que estiverem disponíveis, elas são possíveis de serem utilizadas. Evidentemente, as pessoas que pensam assim, muitas acabam entrando também para o desvio da falta de ética. A gente viu isso ao longo da história da humanidade. Aqui no Brasil, a gente viu exemplos, situações extremamente determinantes para o que aconteceu no nosso país. Então nós temos que fazer o contrário. A gente tem que acreditar que os nossos candidatos eles serão capazes de enfrentar as adversidades, porque se ele não enfrenta a adversidade num debate, como é que ele vai enfrentar uma situação realística mais à frente?
Então, essa questão de princípio a gente não pode abrir mão, a gente não pode ter esse comportamento vacilante. Quando me interessa, eu vou para o debate. Quando não me interessa, eu não vou para o debate. E aí surgiu uma questão política nesse momento. Algumas candidaturas estão discutindo exatamente a ida ou não ida ao debate. E ontem aconteceu um fato de uma relevância, é por isso que eu estou aqui, que foi o pronunciamento do atual presidente da República fazendo quase que um desafio, né? Ele jogou uma situação que, da forma como foi apresentada, ficou muito favorável a ele. Me refiro ao Bolsonaro ter dito que irá a debate em primeiro turno, ou no primeiro turno, se o ex-presidente Lula também for. Então ele disse, se Lula for, eu for. Gente, essa bravata, vamos dizer assim, ela provocou a seguinte situação. Todo mundo já está sabendo desse tipo de provocação e se o Lula, por exemplo, que está liderando as pesquisas, resolve não ir, o Lula ganha o carimbo, ou poderá receber o carimbo de fujão. Então vocês imaginem o problema que esse tipo de comportamento do Bolsonaro gerou. Então, se o Lula resolver ir a debates, aliás, a situação do Bolsonaro é uma situação absolutamente surreal no campo da política, né? Porque um candidato que está liderando disparado uma pesquisa por questões estratégicas, conveniências, pragmáticas, não querer ir a um debate, não querer se expor a um debate, é uma coisa que já aconteceu muitas vezes na história do Brasil e do mundo. Mas um candidato que está em segundo lugar, no caso o atual presidente da República, não querer ir a debates é uma coisa um tanto quanto estranha, né? Então, do ponto de vista de princípio, que a gente defende sempre, todos os candidatos que representam as nossas ideias têm que ter a coragem, têm que se expor ali, têm que assumir, inclusive, danos, confrontações das suas ideias. E nós não estamos falando aí numa arena romana, né, onde vão ter ali leões comendo cristãos ali e só um ou outro vai escapar do meio dessa história. Não. Até porque a lei eleitoral estabelece regras e as emissoras também estabelecem regras em conjunto com as candidaturas. Mas o que diz a lei? Fora as questões políticas, as questões da conveniência dos estrategistas. A lei diz o seguinte, que as televisões, as rádios, os meios de comunicação podem fazer debate. E eles são obrigados a convidar somente as candidaturas cujos partidos tiverem no mínimo 5 parlamentares no Congresso Nacional. Só 8 pré-candidatos hoje preenchem esses critérios. Os outros tantos que se apresentam, eles não são obrigados a serem convidados. Então, a gente já começa a dar uma funilada. Pode ser que uma candidatura daqui até as eleições ainda desista. E esse tipo de situação vai fazer com que a gente tenha uma produtividade melhor na organização desses debates. Se um candidato não quiser ir ao debate, o outro não quiser ir ao o debate pode acontecer. As regras são estabelecidas em comum acordo por todas as candidaturas, sendo que eles fazem ali, as emissoras têm que fazer nesse colegiado uma discussão sobre as regras, como é que as coisas vão se dar, e há uma votação. E a lei diz que 2/3 das candidaturas, né, se aprovarem uma direção, essa direção vai ter que ser seguida por todos os outros. É uma questão muito interessante. Evidentemente, se um candidato não for, eles vão deixar a cadeira vazia ali, mostrando ali que o candidato não compareceu. E do ponto de vista político, como é que essa questão deve ser tratada? Gente, se a gente analisar os 8 candidatos, nós temos o Lula, temos o Ciro, temos o Bolsonaro, e aí depois tem outros que não estão muito na ordem do dia, né? Simone Tebet, tem o Felipe Dávila do Novo, o Pablo Marçal, o Luciano Bivar, né? A Tebet, eu acho que já falei dela, enfim, e o Janones. O Janones, inclusive, ele tem mais de 8 milhões de seguidores lá no Facebook, né? Então ele está vindo, ele é uma pessoa que tem uma verve, né? Então pode ser uma pessoa que movimente muito esses debates também. Os outros todos vocês já devem conhecer, não vou ficar chovendo aqui no molhado, né? A gente pode ter situações ali. E o Bolsonaro indo a esse debate, muitas pessoas acham, né, será que ele iria? Gente, eu tenho apostado que ele, como ele disse, né, se o Lula for, ele irá também. E tudo que ele disser vai ser catapultado pelas suas redes sociais. Por mais que ele seja chincalhado, ele seja desmentido, ele vai usar tudo aquilo ali em seu benefício.
E como ele tem as redes sociais mais capilarizadas, isso aí pode fazer com que ele consiga se manter no patamar que ele está. A gente, às vezes, acredita, né, que as pessoas que estão com o Bolsonaro poderão mudar a sua ideia. Bom, tem um núcleo, gente, que infelizmente não vão mudar de jeito nenhum. Você pode mostrar foto, pode mostrar filme, você pode dizer o que você quiser sobre o Bolsonaro, a família, sobre a destruição que ele fez, a responsabilidade dele na pandemia, que algumas pessoas não vão reverter o seu voto. Mas as pessoas que estão no campo ainda da racionalidade, que tem uma inclinação a votar em Bolsonaro por alguma razão, enfim, que não seja especificamente uma identificação com ele, essas pessoas podem mudar, sim, o seu voto. As outras candidaturas farão as mesmas coisas, vão aproveitar também todas as informações que conseguirem extrair daqueles encontros ali. Então, uma coisa interessante, né? A lei eleitoral desobriga os partidos nanicos a estarem nesses debates. Não que eles não tenham nenhuma legitimidade, né? Algumas candidaturas ali estão tentando se colocar, estão tentando colocar ideias, representar um conjunto de pessoas também é legítimo. Eles têm fundo partidário, tem outras coisas também que aí já vão para o campo da picaretagem, pequenos partidos que viraram estruturas familiares, estruturas cartoriais para dar grana para pessoas que estão dentro dessa estrutura. Mas essas 8 candidaturas que estão aqui em primeiro plano, a gente não deve imaginar que teremos ali encontros repletos de baixaria, exceto pela própria presença do atual presidente da República. Então, essas são as questões. A lei faculta as emissoras de realizarem debates, os debates serão obrigatoriamente convidados, né, ou serão convidados para esse debate aqueles candidatos que tiverem partidos com representação no Congresso Nacional, e as regras são estabelecidas em comum acordo por essas candidaturas. A gente às vezes fica meio incomodado com esses debates porque eles têm regras muito estanques, né? Eles não são como eram antigamente. Hoje a situação está tão fechada que, diferente de como era no passado, quando um candidato, quando estava falando, o câmera, a direção da emissora, poderia focalizar o rosto de outro, o que enfraquecia muitas vezes a resposta que eu estava dando. O candidato estava dando uma resposta e a câmera mostrava o rosto do outro fazendo uma cara de desaprovação, mordendo a boca, fazendo gestos, ridicularizando, né, rindo, né, debochando. Isso enfraquecia. Isso não pode ser mais. Algumas vezes também os candidatos ficavam muito perto e os microfones eram quase que vazados, né? Então, quando um estava dizendo uma coisa, o outro gritava, o outro falava alguma coisa, interrompia o raciocínio, o áudio vazava. Essas regras hoje elas estão mais estanques. Então, o aproveitamento desses debates no dia dos debates é extremamente discutível, mas ele não pode ser sonegado de um momento político que a gente vivencia nesse momento nesse espaço tão importante, em um momento tão repleto de crises que o Brasil está vivenciando. Então, gente, nós fizemos a enquete aqui, a maior parte acha que os candidatos à presidência da República devem ir aos debates, isso é uma questão de princípio. Eu fiquei muito contente com o desdobramento da nossa enquete aqui, e essas são as questões principais desse momento. Como eu disse a vocês, quem está acreditando na sua candidatura, quem está querendo expor ideias, quem está querendo se ver representado, quem está querendo ver alguns enfrentamentos, algumas denúncias, algumas críticas, algumas injustiças serem colocadas ali, algumas expectativas de futuro para a nossa nação, para o futuro do Brasil, a gente tem que acreditar que esse momento é um momento onde não dá para a gente abrir mão desses princípios, né? Bom, eu fico por aqui. Mande seus comentários aqui para o nosso portal. Como eu disse a vocês, teremos mais encontros. Espero que tenha jogado aqui alguns esclarecimentos para vocês e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Um grande abraço. Até lá.